Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Foncast, esse que é o podcast aqui do Fontaz Studio. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro episódio e a gente começando com o pé super direito. Bom, Fontaz, para quem não sabe, é um estúdio aqui em Americana. Já joga aí no seu YouTube, tá? Já vai procurar saber mais e já vem aprender aqui, porque aqui tem sala de estudo, tá? A gente também tem sala de ensaio, um auditório incrível, que você pode gravar sua live, fazer reunião, treinamento. Meu, o céu é o limite. Além das salas de podcast que, impecáveis. Vocês vão conhecer hoje mais através aqui do nosso primeiro episódio. Mas vocês também podem vir aqui pessoalmente conhecer, porque a estrutura tá incrível. Então, se você tem vontade de ter um podcast, não tem estrutura, não tem nada, aqui tem tudo de primeira e o mais moderno. Então vocês vão acompanhar aqui com a gente que tudo é muito legal, inclusive o nosso convidado, que eu vou falar já. A gente não tá fazendo um suspense aí, mas a gente vai receber várias pessoas especiais. E nesse primeiro episódio a gente não podia deixar de começar com o pé super direito, com uma pessoa daqui de Americana. Então assim, Fontaz Studio aqui em Americana, Foncast aqui em Americana e o nosso convidado também de Americana. Então, para esse primeiro episódio de estreia, a gente vai ter uma presença mais do que especial de uma pessoa que tem muita história para contar. Ele que é daqui da cidade, não por coincidência que a gente chamou ele. Ele é músico, dono de um estilo único e invejável, com 5 discos na carreira, energia, romantismo e swing de sobra. Eu estudei o convidado. E prova que a coisa mais chique é não ter medo de ser brega. Com vocês, inaugurando o nosso Foncast, Rodrigo José. E aí, meu querido? Falando palavrão aí, pessoal. Chique 10, beleza pura? Eu já ia perguntar se tava tudo chique 10, porque eu estudei. Tudo beleza pura, meu amigo. Tamo junto aí. Cara, muito feliz que você tá aqui. Você sabe que desde antes do estúdio existir, existia essa ideia de ter um podcast e você era o nome super cotado. Então a gente tá começando com o pé super direito. Eu tô muito feliz, tô nervoso. Geralmente eu não fico muito nervoso, não. Mas tô porque... Aproveitar para parabenizar, cara, essa iniciativa aqui do estúdio, porque a gente sabe que, né, é uma luta essa coisa da música, né, e da produção. Conheço os meninos da produção de conteúdo, né, e então o espaço para facilitar isso, né, é maravilhoso, Isso propicia muita coisa para os americanenses, os amantes da arte, da música, enfim. Justamente essa é a ideia, é prover um espaço pra galera daqui de Americana e também servir de vitrine. A gente tava conversando nos bastidores que acho que aqui vai ser o ponto de encontro de muitos grupos, muitos alunos. Então eu acho que muita coisa boa pode nascer aqui, inclusive o nosso Foncast. Com certeza nascerá. Vamos lá, vamos começar, que agora o que interessa é você. Vamos falar de música. Rodrigo José, sempre foi o cara da música? Como que é isso? Conta pra gente em que momento que isso aí aconteceu. Cara, na verdade não. Assim, eu sempre fui um amante da música, né? E eu me lembro que, até falando de Americana, né? Talvez muita gente se lembre, né? Eu com 12 anos de idade, eu descobri uns amigos que tinham uma banda e tal, chamava... Fugiu o nome da banda. Vai prestar homenagem pra galera agora. Mas eu vou lembrar ainda do nome da galerinha. E eu ia assistir os ensaios e tal, e eu ficava pensando, o que eu posso fazer aí? O que eu posso fazer nessa banda? O que eu podia, né? E eu falei, porra, mano, não toco merda nenhuma, não sei cantar, não sei nada. E eu ia acompanhando eles, aí fui acompanhando o show deles, né? Banda Cálida. A galera da banda Cálida, Rodrigo se tiver Moraes, aí, que era baterista, o Clodão era vocalista. Então era uma galera que realmente fazia um trabalho, eles curtiam metal, assim, né? E eu ia acompanhar. Depois teve uma outra fase que eu comecei a acompanhar uma galera que tinha uma banda de baile, que chamava Ponte Aérea Banda Show, com Gazeta e tal. Até o Alan foi o meu primeiro guitarrista. Só que eu só acompanhava. E aí, um belo dia, eu já tinha 19 para 20 anos. Eu fui com um amigo numa casa de karaokê, na frente do Clube do Rio Branco, do centro. Subiu a escadinha ali, tinha o Maestro Karaokê. E aí era o karaokê moda antiga, era fita cassete, o cara punha a fita cassete no ponto lá, pegava um catálogo assim, um livro, lembra aquelas pastas pretas que tinha de música, achava a música lá, punha na frente assim, e mandava ver, né? E o espaço bem roots, assim. E ali, um belo dia,
vou cantar. Você não quer cantar uma música? Vou cantar uma música. Que música? Aí eu tinha voz meio grave, né? Eu falei, pô, vou cantar um Elvis, eu curto. Ah, Aí, pô, o cara sacou um Love Me Tender, né? Love Me Tender, oh! Love Me Sweet, Never Let Me Go. E aí, cara, terminei, puta, todo mundo aplaudiu, o nego levantou até pra aplaudir. Aí eu falei assim, pô, que é isso, né? Eu fiquei surpreendido, de verdade. E aí, pouco tempo depois, teve um festival. Aí depois eu voltei, porque eu tô me dando bem ali, né? As menininhas tá gostando, né? Tal. E eu voltei algumas vezes, né? E aí o dono ficou meu amigo. E aí um belo dia teve um festival regional de karaokê, com gente de fora, tal, da região. E eu tava na época solteiro, saindo, não tava, né? E aquele dia eu nem tava lá. Eu falei, eu esqueci da data, alguma coisa assim. E aí, em cima da hora, o cara me ligou, falou, pô, você não vem? Eu falei, puta, vou. Aí fui, cheguei em cima da hora, assim, porque os caras me escreveram em cima da hora, que era pra ter chego um pouco antes. E aí, o que vai cantar? Põe uma You Can't Help Fall in Love lá, que é uma outra do Elvis, né? Sensacional. Eu cantei também, cantava Legião, cantava umas coisas dos caras de vozes mais graves, né? E aí, pô, eu cantei, assim, mas cantei, depois fui tomar cerveja com os amigos e tal. E aí começou lá, a galera, quarto lugar, né? Quinto lugar, começou a chamar a galera e tal. E eu desencanado, É. te juro. Aí, primeiro lugar, Rodrigo. Chamaram, eu deram aquele troféuzão na minha frente. Eu sentei assim e falei, o que tá acontecendo? Eu Caraca. mesmo falei, o que tá acontecendo? Porque assim, eu tentei ser jogador de futebol, né? Então o Yuri, meu amigão, tá aqui. Yuri, nosso parceiraço aqui. Esse joga, o pai dele jogava, né? O pai dele era craque. E eu sonhei ser jogador de futebol. Mas, cara, eu ia treinar 2, 3 vezes a semana, me esforçava pra cacete, e aí não jogava porra nenhuma. Chegava a molecada lá sem chuteira, já voava no campo e tal. Eu falei, pô. E aí foi que eu entendi que, pô, pra tudo você tem que ter um talento, Tá. né? Se você tem o talento, aí depois quando você se esforça, se estuda, se aprimora, aí você sai anos luz na frente da galera, né? E naquele momento eu falei, puta, eu tenho talento pra isso, né? E eu nunca tinha estudado canto, não tinha absolutamente nada. E aí foi aí que eu comecei a me interessar, aí eu comecei, pô, já que eu canto, eu vou entrar numa banda, que eu curto banda. Aí chega uma banda lá dos Silos, lá, inclusive um abraço para a galera da família de Silo, o Dinho, o Max, que me convidaram, o Jová, que é um músico muito tradicional aqui de Americana, me convidaram, o Beto Romero na bateria, tinha tudo na banda, só que não tinha vocalista, e eles ficavam revezando, né? E aí a coisa não emplacava. Aí eu cheguei na banda, e eu tenho também um lance de liderança também. Cheguei, já comecei a cantar, e falei, vamos botar um repertório, vamos fazer isso aqui, o que não vamos fazer? Eu falei, pô, pelo que eu tô percebendo nas casas de show por aí, para você entrar, você não adianta ficar fazendo muito repertório diverso naquela época. A galera gostava de um cara que vinha à noite do Legião, à noite Temática, do aham. Elvis, não sei o que e tal. Vamos fazer Elvis então, que eu me dei bem fazendo Elvis. Você Aí já meteu comecei. logo o Elvis de Metemos um cara. Elvis. Já separamos o repertório do Elvis, ensaiava ali 2, 3 vezes a semana e mandava ver, cara. Começamos a fazer show, né? Primeiro no churrasco do amigo, no outro, não sei o quê. E aí começamos a receber convite, né? E essa coisa começou a expandir, né? E no final das contas foi 15 anos fazendo Elvis. Fizemos o Brasil inteiro, fiz até navio, fizemos de tudo. Nós Caramba. chegamos num topo, assim, do que um cover podia fazer, assim, né? E só que a gente não fomos para uma linha muito séria do Elvis. A gente foi para uma linha, deu o nome de Elvis Rock Band. Aí eu, inspirado no filme chamado Assalto em Las Vegas, com o Kevin Costner, onde os caras, cada um veste uma roupa do Elvis de uma cor. E eles entram no cassino para roubar o cassino. Ah, Então, aquela gangue, cada um vestido de uma cor de roupa do Elvis. Eu falei, puta, Elvis Rock Band, e pus uma roupa de cada cor na banda. Então, todo mundo da banda vestia a roupa do Elvis. E a gente cantava os clássicos do rock, AC/DC, cantava de tudo do clássico do rock, na voz do Elvis, na como voz se dela. fosse a voz, o Elvis tivesse gravado, né? E aí, fora o repertório do Elvis pro meio. Então, era uma forma da gente entrar nas casas de rock, porque era o mundo que a gente curtia, né? Então a gente começou a fazer show em casas de rock e tal, depois começou a expandir. Aí depois eu fiz um show mais sério, que era Elvis o Rei e tal, que tinha telão, tudo e tal. Então a gente foi. Então esse foi o começo, foi longo, né? Contei falei coisa pra Não, cacete. mas assim que é bom. Pera, 15 anos fazendo 15 Elvis. anos fazendo Elvis. Cara, acho que mais tempo do que o Elvis fez o Elvis se bobear. Pelo amor de Deus. É verdade. E tem um lance assim, que apesar de fazer o Elvis por 15 anos, desde o primeiro ano que eu comecei a fazer Elvis, eu já comecei a compor minhas músicas, né?
E eu já gravei minhas músicas, 90 e... Porra, vocês não tinham nem nascido, vou revelar a minha idade agora. Faz de conta que eu nasci só depois de 97, cara, eu 2000, gravei meu tá? primeiro disco. É. 97 eu gravei o primeiro disco meu. Rodrigo Henke ainda. Então eu já tinha minhas músicas, já gravava e tal. Só que a carreira autoral, né, é uma dificuldade muito grande, né? Você precisa ter o apoio de gravadoras, você precisa ter o posicionamento daquela música para que ela torne-se conhecida. E eu tive o grande azar ou sorte, não sei, de nascer na época de declínio das gravadoras. As gravadoras estavam acabando. Então, isso Todas é uma estavam coisa que falindo. muita gente na época falava que é como seria o futuro da música, e tinha toda essa discussão. E aí você vem com uma provocação dessa de falar que foi meio que uma sorte, por que você acha isso? Não, porque eu, sei lá, cada um tem uma história. Eu acho que, não sei se fosse diferente, se eu estaria vivo ainda, entendeu? Porque, enfim, eu pude experimentar um pouco dessa coisa né, agora em 2016, que a gente teve uma explosão aí da música, fomos todos os grandes programas e tal. Então, eu não sei se a coisa fosse maior, se realmente eu não teria me perdido no caminho, muito jovem, porque na época eu tinha 20 anos de idade, né? Então, hoje a coisa aconteceu quando eu já tinha 40. Então, eu me pergunto, será que quando eu tinha 20, será que... Enfim, então, não gosto de ficar pensando como teria sido. Aham. Mas, de fato, quando eu cheguei na música mesmo, com um projeto, até veio uma empresária, me levou para São Paulo, a gente visitou umas 2, 3 gravadoras, eles até demonstraram interesse em mim, só que queriam que eu fizesse country. Ele falou assim, não, Ah. pô, agora vai vir uma onda de country, festas do peão, não sei o quê. Isso 90 e pá. pouco. Isso, 98, 98, E até 99. veio, né? Teve uma pegada nessa Veio, época. e até outro dia morreu o Juliano César, que era um dos caras do country, assim. E ele tava começando também na época, pô, tem o Juliano César que tá aqui na gravadora, a Fields gravadora. Você podia vir para fazer e tal, só que eu sempre fui meio rebelde, fui meio teimoso com o rock, eu sempre fui roqueiro. É. Fazer country porra nenhuma. Vou tocar rock and roll, né? Seguir fazendo o que eu faço e já letra romântica e tal. E, de fato, assim, eu acho que hoje eu vou fazer uma meia-culpa aí, acho que o country music é uma das bases do rock, né? Então, talvez foi um pouco de, na época minha, A ligava essas gente coisas. adolescente que fala, não, só escuta o rock. A gente é meio do... Eu tenho um pé no underground, né? Aham. Então, os amigos sabem, eu tenho um pé no underground, mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem que entender que enfim, a gente tem que fazer uma música também que saia um pouco do underground, senão você fica totalmente no underground. Mas esse é um ponto. Eu acho que você foi visionário em dois caminhos. Primeiro que você foi um baita empresário de você mesmo, né? Vamos combinar? De você colocar a galera com o figurino do Elvis pra tocar e aí, enfim, acreditar nisso Sim. e organizar todo mundo. Porque acho que a maior dificuldade das bandas é um pouco dessa disciplina e acho que de se descolar das outras. Porque às vezes a gente quer ser tão que nem o nosso cover e o nosso ídolo. E acho que achar a própria identidade, eu acho que é um ato de coragem, talvez. Difícil como empresário, que realmente eu fui, não foi nem nessa fase, difícil foi depois, porque assim, eu quando decidi, eu engenheiro civil, Eu ia tocar nisso. Você, inclusive, que eu estudei, Reginaldo Rossi também é engenheiro. Reginaldo Rossi é engenheiro, o Falcão, o meu amigo Falcão é arquiteto. É pronto. Da minha altura, eles Já né? entendemos de onde que vem o pezinho, tá bom, é do mesmo curso. E assim, o trabalhoso foi realmente a primeira coragem, né, desprendimento, né, eu falei, não, eu quero agora fazer música, porque eu tinha um monte de música composta e eu não tinha tempo para me dedicar às minhas músicas, sabe? E eu falava, pô, o que eu tô fazendo? Né? Eu tô boicotando a minha possibilidade, né? Já tô partindo para casa dos 40 e tô boicotando a minha possibilidade de tentar a carreira musical. Né? E aí um dia eu falei assim, quer saber, eu vou apostar nisso. Larguei tudo, né? E passei todos os meus clientes, até falando com um amigo aqui, passei todos os meus clientes pro Luiz Goff, que é o cara que construiu esse prédio aqui, um amigo meu. Tá tudo em Um casa. Você abraço, viu Luizão. como as coisas se conectam, né? E aí fui pra música. Eu fiquei 2 anos trancado no porão de casa, fui para o Rio de Janeiro fazer consultoria com o Liciel Franco, que é um cara que entende pra caramba de gravação, assim, de home, né, de estúdio, home studio e tal. E pesquisando, eu comprei alguns microfones, emprestei outros, aprendi a fazer microfonação, posicionamento, papapá. Aprendi a fazer processamento, tudo. Comprei um Mac, fui lá. Eu produzi os 2 primeiros discos nossos.
Fizemos todo o trabalho de produção dos discos e mixagem, masterização, tudo. Né? Fizemos tudo. E além disso, desenhei os figurinos do Rodrigo José. Caramba! Tô falando que é um baita empresário? Porque o meu pai, nos anos 70, casou com as roupas xadrez, aquelas coisas, era sensacional. Eu sempre achei sensacional. E eu queria fazer essa homenagem a isso tudo, e é o que eu sou, né? Enfim. E aí eu desenhei as roupas e montei todo o lance. E aí minha mãe, naquela época, contou pra mim porque eu nasci no dia de São José, né? Ela falou, pô, você nasceu no dia de São José, seu nome de batismo é Rodrigo José. Porra, mãe. É sensacional, porque eu ia perguntar do José... Rodrigo que ninguém vai saber soletrar. Eu achei que tinha a ver com o Odair José, então não. Não é proposital, mas sim, porque aí depois os Josés do Brega são os caras, né, meu? Entendeu? Tem vários, Zé Augusto, né? Tem vários Josés aí. Então, foi tudo, deu tudo certo. E Rodrigo José também é meio brega, né? Rodrigo José, aquele nome parece quase mexicano. Rodrigo José. Então deu tudo certo, e aí, quando a gente lançou, né, foi um negócio assim tão interessante que aí depois teve a fase de produzir o clipe também, né? Então fiz o roteiro do clipe, o Zigan também já auxiliou, né? Uma parte do roteiro, que é o Zigan. Que é daqui de Americana também, Americana, né? Produtor de vídeo e tal, né? Muito conhecido hoje aí no mercado. Meu irmão. E a gente pegou para produzir também, tudo na raça, sem grana nenhuma, câmera na mão e vamos produzir, e chama a mulher para encenar, e vai pega o boteco, né? E a gente gravou um clipe, e quando soltamos esse clipe, cara, o clipe, começou a ter número bonito, assim, começou a ir organicamente, aí, a gente ajudou com um pouquinho, né, de uns trocadinhos aí, ajudando, né, e não se iludam, tá, todo mundo aqui, inclusive vocês do podcast, se não botar o dinheirinho, por menor que seja, não acontece nada. A não ser metade a gente já fez, foi colocar a estrela. Bundinha. Se mostrar a bundinha, pode ser que aconteça sem... Talvez o Yuri ajude, porque ele é mais bonito, mais magro, tal, vai funcionar mais. Yuri, ajuda. Você que já viu no futebol, você pode falar se é uma boa pedida ou não. Mas então, aí a gente, e aí quando eu ponho o negocinho, e ainda, aí foi uma janela de oportunidade, porque o Facebook naquele ano, e eu tive que estudar marketing... A gente tá falando de 2016? Sim, eu tive que estudar marketing digital para fazer, porque não tinha quem fizesse, né? E se tivesse, o cara ia cobrar, e aí eu também não ia ter confiança. E aí, naquele ano, o Facebook estava dando oportunidade para os vídeos. Ele apostou aquele ano nos vídeos. E impulsionamento era um décimo de centavo por view. Foi uma janela de oportunidade violenta, sabe assim? Então, você programinha, o negócio acontecia... Cara, aí um belo dia, vendo lá os dados, as informações e tal, toco o telefone. Né? Até antes do telefone, queria contar a história do telefone, que o Zigan estava ao meu lado, o Zigan já tinha convidado para trabalhar comigo. E para começo de carreira, eu falei, pô, não é legal a gente ser o próprio empresário. Vai ligar para mim, vai falar com o próprio Rodrigo José, né? Acho que isso... Eu tô estragando a entrevista dele, né? Um monte de pergunta ali, eu tô falando pra caralho. Não, mas vai, manda ver que eu tô curioso com essa história, porque foi o empresário, mas não pode dar a cara como empresário, porque é o artista. Aí que eu tive a ideia, peguei um celularzinho emprestado lá, comprei um chipzinho pré-pago e botei lá no site, né? Fizemos o site, e pus lá Avancini. o empresário era Avancini. Já é um nome forte, já parece, bonito, né? Imponente. Aí, cara, nós ali no impulsionamento, fazendo uns trabalhozinhos, de repente, toca o telefone. Primeira vez que toca o telefone do Avancini. Aí peguei, puta merda, e agora? Aí eu, pois não, Avancini. Aqui é da produção do Serginho Groisman. Altas horas, que é você no programa. Do nada. Aí que eu percebi que o Avancini era gago pra cacete. Comecei com aquele, já desligamos o telefone, abraçamos, choramos, assim, sabe? E aí começou. Eu tenho orgulho de dizer assim, eu nunca paguei um centavo para nenhum programa de televisão. Fomos convidados para todos os grandes programas de televisão. E passaram por vários, inclusive. Passando por Altas Horas, Domingão do Faustão, Fátima Bernardes, né? Raul Gil, né? Enfim. Depois a gente teve o Danilo Gentili, né? De noite. Cast também, claro. Com certeza.
A gente teve um impulsionamento muito grande quando a gente foi capa da Folha de São Paulo, né? Página inteira da Ilustrada, entendeu? 2 vezes. Jornal do Rio de Janeiro, Dia. Então revistas. Então a gente começou a acontecer umas coisas, né? Então foi muito legal. Eu ouvi falar de você a primeira vez bem nessa época. Um amigo meu chegou em mim e falou assim, cara, você já viu esse cara, Rodrigo José? Eu falei, cara, eu ouvi falar, acho que eu tinha visto inclusive no Gentili. Falou, cara, esse cara tá bombando, tá cheio de views e não sei o quê. Eu falei, caramba. E é muito engraçado porque quando eu vi a primeira vez, eu falei, mas é muito Elvis, né? Sim. E aí na minha cabeça eu vi assim, mas um Elvis que canta brega, como que é isso? Porque assim, eu acho que você vê no momento que você tava meio que sozinho. Não Sim. sei se você sente isso ou se é uma percepção minha. Mas a música brega, ela teve um ápice. Teve um momento que ela era super popular. E depois ela começou a... não sei se decair, mas acho que ela não tinha mais o mesmo espaço. Talvez por conta das gravadoras que você falou. Na verdade, ela foi absorvida pelo sertanejo, né? Que pegou muito estilo também, né? Primeiro, por que eu faço esse estilo? Porque eu gosto. Simplesmente isso. Acho que a verdade Nunca tracei uma estratégia com estilo musical, porque, como eu disse no começo da nossa conversa, né, eu nunca me vendia a questão de fazer coisa comercial. O que tá rolando hoje? Tá rolando funk, tá rolando sertanejo. Eu ia falar uma palavrão aqui, né? Eu não ligo a mínima para isso. Então, eu faço o que eu gosto, né? Então, eu curto muito o rock, o blues, o soul music. Então, a gente vai buscar na Motown, aquela sonoridade, o swing. James Brown. Fui buscar um baixista, que é o Rafa Franciscangelo, aqui de Americana, procurando em São Paulo, procurando para todo lugar um baixista que fazia estilo James Jamerson, que é o baixista lendário da Motown, e que tinha sonoridade e tal. Pô, um dos melhores é de Americana, Rafa Franciscangelo. Eu chamei ele, veio. O Maurício Gaspar, que é de Limeira, o baterista, que foi o baterista do Nuno Mindeles, um dos maiores guitarristas do mundo, tal, é de Limeira. Aí fui juntando e fui escolhendo a dedo os caras que tinham a sonoridade que eu queria. Porque fazer música é que nem você cozinhar. Você tem que buscar qual que é o tempero, qual que é o sabor. Se você escolher o cara errado, bota um cara que tem influência muito dos anos 90 ou 2000 no meio da galera que vai dar um negócio esquisito ou vai dar um negócio genial. Né? Você tem que... Então eu fui buscando cada um. O guitarrista que tinha sonoridade do soul, do rock clássico, dos Stones, assim, sabe? E eu fui pondo essa galera. Agora de chamar os caras dos metais pra gravar, eram os caras mais foda. Denilson, Santos de São Paulo, né? Os caras hoje, a galera que produz Faustão, né? Gravaram os metais, enfim. Enfim, então foi uma coisa assim muito meticulosa assim para criar a sonoridade, né, para fazer a coisa acontecer. Então assim, eu nunca fiz pensando em mercado, eu fiz pensando no que eu curtia como sonoridade. E a gente teve uma receptividade gigantesca da crítica, dos músicos e dos apresentadores de televisão, principalmente. Acho que foi o que a gente teve mais impulso, porque assim, quem realmente entende de música adorou o trabalho, né? O cara que tem uma influência ali no programa, numa coisa tal, numa escolha musical, foi esses caras que nos convidaram para esse programa. E aí depois o povo conheceu. Mas como nós estamos muito distantes do que está acontecendo, nós somos estranhos. Você sente isso? Eu sinto, principalmente quando eu fui convidado, para fazer na época, um show da notícia, que é um show que vem todo mundo que tá tocando no rádio, sertanejo e tal, né? E aí me chamaram para fazer parte do show. Eu me lembro que quando eu entrei, assim, começou a tocar meu som, eu senti da galera que ninguém entendeu nada do meu som, entendeu? Eu senti na galera que ninguém entendeu nada, muito diferente do que rola, né? Até vocês entendem bem de som, até nível de compressão, de instrumento, de violão, de voz, e tudo isso é no talo. Você não tem mais sensibilidade, você não tem mais aquilo que tinha nos anos 70. E o que eu curto é uma música que tenha respiração, que tenha, né, dinâmica. Hoje é tudo chapado, né? Não fazendo uma crítica, mas também fazendo, porque eu não gosto. Não consigo ouvir, eu adoraria ouvir. Aquele lance da sonoridade do vinil. O sertanejo atual que toca, eu não consigo ouvir, porque
dá a impressão que eu tô ouvindo sempre as mesmas melodias, sempre o mesmo timbre vocal, sempre as mesmas harmonias. Assim, é uma coisa que eu particularmente sinto, né? Nem faço, mas tem profissionais maravilhosos trabalhando com isso. Inclusive, eu vou fazer uma produção agora de uma música minha com um cara que é o produtor do César Menotti e Fabiano, Caramba. que são meus amigos, né? César Menotti e Fabiano. Eu tive a honra deles me chamarem no palco da Festa do Peão, falar, nós somos fãs de um americanense, Rodrigo José, me chamaram no palco da festa, isso foi também emocionante. Mas voltando a falar da música, então assim, eu fiz a sonoridade, criei a sonoridade que tudo bem, é diferente do que acontecia nos anos 70, 80, sim, para a música nacional. Mas você falou da época do brega, do brega clássico mesmo. O brega clássico nada mais era uma tentativa de imitar Roberto Carlos. Tá? Então, assim, todos os cantores que você pegar da época do brega nos anos 70 e 80, todos eles tinham um objetivo: imitar Roberto Carlos. E Roberto Carlos é o maior dos brega. E aí cada um do seu jeito foi meio que traçando o seu estilo e achando o seu lugar, mas no fim das contas a matriz era... Só que era assim, depois, graças a Deus também, a gente teve assim, sorte de ter parceiros, de ter amigos, criar amigos no meio. Eu tive como produtor, um dos maiores produtores da história da música foi o Luiz Carlos Maluli, que produziu desde de Bethânia, Costa, todo mundo. Ele foi o cara que produziu RPM. Caramba, que escola, hein? Que é uma maior banda de rock em números, né, de vendas da história. Não sei se até hoje, acho que deve ser. E aí, e nessa coisa toda assim, sabe? Ele contou pra mim a história. Ele falou, pô, na época que ele produziu, tem o Carvalho aqui da Americana, que é produtor do Raça Negra, meu amigo Carvalho, vocês têm que trazer esses caras, Antônio Carlos Carvalho. Já fica o convite aí, vamos trazer. Antônio A Carlos ideia é trazer Carvalho. a galera toda de Americana. Esse é um Então, dos ó, caras mais conhecidos da música no Brasil, é americanense, produtor do Raça Negra. Produziu também o Brega. Ele falava assim, ó, esses caras do Brega têm um orçamento ridículo para produzir o disco. Então, por isso que o sonoridade, quando saía, era mal cuidado, era uma mixagem mal cuidada, era a voz mal processada, sabe, assim, muita coisa era feita meio nas coxas, porque o orçamento ia pro Caetano, ia pra galera mais da MPB que tinha que fazer um som não é uma crítica, tem um som de extrema qualidade, né, que tem um trabalho musical, mas não é bem a música MPB, eu chamo de, né, música intelectual brasileira, porque de fato nunca teve uma aproximação tão grande com o público, com o popular. o que é o popular, né? O retrato. O que eu faço é a música popular brasileira, né? O que eles fazem é a música mais intelectual. Tanto é que o Maluli falou, o Poladian, que depois foi meu empresário, Manuel Poladian, empresário até de Roberto Carlos, que foi meu empresário por um ano, ele dizia o seguinte, que quem pagava as contas dos discos de Caetano, de Gil, etc e tal, eram os bregas. Já ouvi isso em algum lugar. Os bregas vendiam um absurdo, né? Roberto Carlos e Odair José, meu amigo Odair José, um abraço, Ovelha. Esses caras pagavam as contas do disco, porque a vendagem era alta e a produção era baratinha, aí eles pagavam a Simone para ir lá em Nova York para mixar um disco, tomando champanhe ainda mais caro, e o Maluli viu de perto, né? Acontecendo tudo isso, vida de luxo lá, que era paga pelos caras do brega. Então, assim, não se vê isso. Então, jogaram o brega como, né, meio para lata de lixo, meio como se fosse uma música de segunda categoria, de qualidade inferior, mas era de fato os caras que bancavam o negócio. E a música que se aproximava do público, né? Se aproximava do público. Eu costumo dizer o seguinte, tem música boa e música ruim em todos os estilos. Total. Na MPB tem música boa, tem lixo. No sertanejo, a mesma coisa. No brega também. No brega tem coisas geniais, assim, coisas fantásticas. E tem muito lixo no brega. Então, só que o brega ficou até estereotipado por conta desse desleixo nas produções. Então o cara vinha lá, não sei de onde, lá, e gravava sem muito conhecimento técnico. Então tem muita música ruim, assim, de produção ruim. Então isso ficou muito... Acabou meio que rotulando. Rotulando e isso é coisa ruim, né? E aí, depois, veio meu amigo Falcão fazendo até brincadeira, né? Porque eu levo a sério a música brega. Esses caras, o José, eu estava conversando com eles outro dia, falou, não, a gente fazia porque a gente sentia, a gente curtia aquilo lá. Não era para fazer graça naquilo, né?
apesar dos clipes meus serem bem-humorados e tal, mas eu levo a sério a produção, esse estilo. Aí já veio cantores fazendo graça com o brega, né? E aí já é uma outra onda, né? Meio que tirando sarro mesmo, Tirando né? Usando sarro. isso pra se alavancar, mas... Tirando sarro do excesso de romantismo, de pureza dos caras do brega, né? Porque você pega as letras de uma pureza muito grande, né? Eu falo sempre, nos shows, eu falo sempre da música do Dair José, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, que foi lançada em 71, se me falha a memória. Ela vendeu mais discos do que haviam vitrolas no Brasil. Caramba. As pessoas compravam disco porque quando eu tiver vitrola eu quero ouvir. Quero ver. De tanto que vendeu. E é uma história maravilhosa de amor. Do cara que foi pro puteiro, se apaixonou pra puta e queria tirar ela daquele lugar para casar com ela. A sociedade, o High Society, e aí quem cuidava dos veículos de comunicação, torceu um pouco o nariz para a história, porque não era uma história muito, né, romântica, no ponto de vista correto. Não era a sociedade mais quadrada, né, mas, enfim, isso não era legal, né? Vou contar a história que casou com a puta e tal. Mas aí depois... Pô, o que eu ouvi de história assim, com esses produtores? Tem um grande músico da MPB. Eu não posso falar o nome aqui, me dá vontade de falar o nome, mas não posso falar o nome. Fala em off depois pra gente, tá tudo bem. E o Marulho, o Poladinho, contando as histórias dos caras, né? Teve um diretor da Universal Mundial, da gravadora, que veio pro Brasil, queria ir numa churrascaria, o Marulho, que você lembra, uma churrascaria num puteiro. Foi churrascaria, foi puteiro. Tive que voltar no dia seguinte, a passagem comprada no dia seguinte. Aí começou a cancelar a passagem de volta. Cancela, vou voltar depois. Voltou um mês depois, casado com uma puta que ele conheceu. Já cantando a música. Cara, é alto executivo, né? Esse cantor da MPB, né? Que começa com G e termina com Guilherme. Tá bom. Já vamos buscando no Google. Casou com uma também. Casou com uma prostituta. E tem histórias assim. Só que é uma história que vou lavar roupa suja, né? Então, e eu me apaixonei por isso. Eu acho que isso é rock and roll. Eu ia falar exatamente disso, porque o rock and roll tem no DNA essa pegada de romper com o padrão. Exato. A sua maneira com a sua distorção, a guitarra e tal, mas eu acho que a partir do momento que você coloca a música pra garota de programa, protagonista da música, porque sempre é a menina de não sei da onde, a deusa de não sei o que lá. Quando você acha que humaniza essa figura, eu acho que isso é um ato de coragem pra caramba. O rock and roll ele trabalha com o que está acontecendo, né? Assim, na época, muita questão social, direitos civis, né? E toda a história do rock americano e inglês viveram muita informação e muito protesto, muito tema para você protestar, para você ser contrário ao sistema, tudo. Mas aí foi chegando ali, né? Numa época que não tinha... Quem se apoderou de questões aí na época da ditadura militar foram os caras da MPB mesmo, que de maneira muito inteligente... E isso foi uma coisa importante para a música, as pessoas às vezes não param para pensar. Eles começaram a abstrair as letras, a MPB... essa MPB mais intelectual, mais abstrata, ela não existia no Brasil. Porque a gente tem que voltar anos 40, que tinha a época da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, onde tinham os primeiros cantores bregas. A música brasileira, essencialmente, ela é popular. E ela é taxada de brega. Nossa história. Uma das primeiras músicas, Tornei-me um ébrio na bebida, tal, é um dos primeiros bregas, né, da Rádio Nacional. E aí você vem com vários artistas da Rádio Nacional, de Angela Maria, todos eles cantando histórias de amor, cantando dramas amorosos, tal. E aí depois veio essa fase de ditadura, onde tiveram que abstrair as letras para poder passar na censura. Então, assim, essa moda de você cantar uma música que você nem sabe o que a música está dizendo, porque a letra é tão abstrata, que você fala, que bonito, o cara escreve bonito, né? E quando você vai ver a entrelinha... Tem muita coisa bonita, assim, pelo amor de Deus, não estou fazendo julgamento, mas isso nasceu na necessidade de se abstrair as letras para poder passar na censura. Né? E aí, nesse momento, houve um racha. Aqueles caras que eram realmente ligados ao movimento contrário ao militarismo, né, à ditadura,
engajados eram os caras da MPB, né? De Geraldo Vandré, toda aquela galera. Uhum. E aí os caras que queriam falar de amor, que falaram, não quero falar disso aí, eu quero falar de amor. Foram taxados de bregas e jogados na categoria de segunda categoria e foram boicotados pelas gravadoras, as produções cada vez mais baratas, blá, blá, blá. O único que fugiu essa regra foi o Roberto Carlos. Que conseguiu se manter. Conseguiu manter um pouco da qualidade, que depois abraçou, que ele fazia você pegar os discos na época dos discos dele, que o Ritmo de Aventura, Roberto Carlos Ritmo de Aventura, que era Renato e seus Blue Caps que gravaram para ele a banda, era totalmente soul. Eles tentando imitar a Motown, que é o que eu faço nos primeiros discos dele. Depois ele foi pro jazz, porque não. Porque aí... E olha que interessante, uma das características do brega nacional é aquele teclado, maldito tecladinho, Hammondzinho de bosta, né? Sabe por que nasceu esse teclado? Na banda do Roberto Carlos, Renato e seus Blue Caps, era o Lafayette, era o tecladista, porque ele só tinha aquele teclado, porque no Brasil não se tinha acesso aos Hammonds americanos, ingleses, a um Fender Rhodes, que tinha sonoridade sensacional. Você tinha uns tocaizinhos, umas porcaria que tentava imitar aquele som, só que ficava aquele som lixo mesmo. E ele socava aquele... Quando você se separou, pega o teclado. O Lafayette tá no clipe do Roberto, no Rooftop, inclusive imitando os Beatles, né? Aliás, imitando não, os Beatles imitaram o Roberto. O Roberto gravou no Rooftop antes Tá brincando. dos Beatles, Lafayette tá tocando, Beatles, né? E Lafayette tá tocando lá com o teclado. Isso todo mundo quis imitar. Então, uma das características da sonoridade brega, que não é a sonoridade que eu faço, né? Mas é que todo mundo, até hoje, quando quer fazer um sonzinho brega e tal, joga esse teclado Hammond aí, que é característica de tudo isso daí, né? Então, demos uma volta grande, mas para falar que realmente, assim, a coisa da música, né? Eu faço realmente o que eu curto, mas inspirado nesses caras, porque esses caras são roqueiros. Porque se a gente tinha temas para sermos contrários, para se rebelar tal, numa época, hoje, né, hoje de novo tem, né? Não tá voltando, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que a galera que falava de amor também, pô, o cara que falou que se apaixonou pela empregada doméstica, pela prostituta, o cara que na cadeira de roda, né, Fernando Mendes, né? Então eles começaram a contar histórias do cotidiano e de tragédias amorosas, né? Mulher, eu falei de quando você se separou de mim. Olha só, um dos primeiros sucessos do Roberto, vê se não é brega. Quando você se separou de mim, quase minha vida teve fim, sofri, chorei, totalmente brega. E aí, mas mesmo assim, né, aquela mistura entre MPB, entre brega. E esse preconceito vai para fora no Brasil também, né? E o Roberto Carlos, ele tem a Jovem Guarda muito como um movimento, a galera enaltece muito. E a música brega é meio que equivalente a esse movimento também, só que não teve o mesmo... Não, o Jovem Guarda é o nascimento do brega. Então. E o Jovem Guarda já foi taxado de música alienada na época do regime militar. Por quê? Porque tinha os engajados, que era a galera que fazia música abstrata, e os caras da MPB, que né, ligado às universidades e tal. E tem esses bosta fazendo o Jovem Guarda, falando de amor numa época que não... Você tinha que falar do regime militar. E esses bosta estão falando de amor, estão falando de história, de romântica. Então, foi ali que houve esse racha entre MPB e o que não era MPB, que falava de romance, eles taxaram de brega. Né? Então, foi essa influência. E olha só como é interessante, se você analisar isso de maneira global... eu dando uma entrevista para Jovem Pan, no Morning Show, para o Edgar, o Edgar da MTV, que é um dos maiores conhecedores de música do Brasil, né? E eu falei, Edgar, se você parar e analisar um dos momentos emblemáticos do rock mundial, um dos momentos mais importantes do rock mundial, ele é totalmente brega. Porque você vai pegar, eu lembro da cena do Queen cantando no Rock in Rio para 200 mil pessoas, e aí parou todo mundo, e o Freddie Mercury cantando Love of my life, you hurt me, you broke my heart, né? Aí eu falei para ele, traduz isso em português, meu amigo. Você vai pegar o Frederico Mercúrio, com a banda Rainha, cantando Você é o amor da minha vida.
Você é o amor da minha vida, me machucou, quebrou meu coração e agora me deixou. Cadê a política aí? Totalmente brega. Aí você fala assim, isso eu falei do Faustão, né? Falei, Faustão, você pegar todas as músicas que todo mundo curte da música internacional traduzir, tudo vira brega no Brasil. Existe uma tese de doutorado que eu fui presenteado, o cara né, foi aplaudido, inclusive, acho que foi relacionado à música na universidade, não sei o que exatamente que era. Ele me trouxe esse livro, A Ressignificação Brega de Canções Anglófonas, que é músicas em inglês traduzidas em português tem ressignificação. Fez um mestrado em cima disso. Ressignificação brega. Um baita estudo. Aí, e não é só isso. Tem um número meu que eu falo no meu que eu cito no meu show, que eu traduzo os nomes dos artistas em inglês. Traduz alguns porque eu sei que são bons, eu vi. E esse número do show, até o Marco Luque, que depois se tornou meu amigo, o Marco Luque, repetiu o mesmo número no Altas Horas, né? Porque você pega, por exemplo, quanto você pagaria para ir no show do Estevão Maravilha, por exemplo? Estevão Maravilha é Steve Wonder, né? Você pega, você tem vários, o Ricardinho, o Little Richard. Né? Aí você começa a pegar, você vai embora, Johnny Cash, Joãozinho Dinheiro, aí você vai Tocando embora. aqui em americano, Joãozinho Dinheiro. Então tem coisas assim, surreais. Uma das bandas mais do rock, todo mundo pintado, né? É banda Beijo. É isso. Que aqui virou axé. Kiss é banda Beijo, gente. Entendeu? Aí você traduz as letras da música do Kiss, brega pra cacete. Não, o Kiss, eu lembro porque eu já cheguei a ver, porque eu tinha muito amigo metaleiro. Eu já fiz essa brincadeira, isso, porque tinha uma amiga minha que ela era muito metaleira. E ela falava muito sobre Iron Maiden. Uma vez eu falei pra ela, para pensar, Fear of the Dark. Eu sou um homem andando sozinho com medo do escuro. Falei, não, onde que isso é... E o Kiss é a mesma coisa. As músicas deles, se você colocar mais outra popular, base, mais totalmente romântica. Então você pode analisar isso até mais profundamente. Você vai ver que é um pré-conceito mesmo. As pessoas gostam da música internacional. Eu curto isso aqui e tal, mas aquilo ali eu acho brega. Caraca, bicho, então não traduz, então faz música abstrata. Que é o que se tornou... Você pega, eu adoro o Zé Ramalho. Mas vê um filho da mãe que entende o que ele quer dizer na Chão de Giz. Tem um filho da mãe que entende o que o Zé Ramalho quer falar na música Chão de Giz. E todo barzinho tem alguém que pede. Tem uma palavra que combina com a outra. Você começa, você termina. Você tá muito na droga. É doidão mesmo, né? Amo o Zé Ramalho. Mas, sim, essa moda de abstrair as músicas, de jogar uma palavra com outra, no final das vezes você não entende nada. Porque se você fugir, se for pro literal, se for contar uma história mesmo, vira brega. Total. E aí você falou uma coisa do porão lá da sua casa, que você ficou trancado. Então o seu encontro com a música brega foi pequeno ainda. Ouvindo o disco de vinil, como que foi isso? Sim, tem uma passagem interessante que a minha mãe, ela curtia os artistas românticos, né, de Roberto Carlos, essa galera e tal. E no meio curtia os caras que eram taxados de brega, né? Evaldo Braga, né? Enfim, todos esses caras que eu falei, o Dar José e tal. E não sei por cargas d'água, tinha uma vitrola, que ela, na verdade, era radiola, que era um móvel de madeira enorme, assim, né? Que tinha um rádiozão de ondas longas, ondas curtas, sei o quê, e uma vitrola do lado, né? E aí tinha um quartinho de despejo lá em casa, um belo dia, uns 12 anos de idade, desci e tal, fui fuçar lá, abri aquele móvel, assim, aí tinha uns discos, assim, eu puxei assim... Saquei, pô, como que liga? Isso aí você vai, criança, né? Como funciona esse mecanismo? Liguei na tomada, funcionou. Botei um disco lá, era Evaldo Braga. Sorria, meu bem, sorria. Primeira música que eu ouvi ali do Evaldo. Parei, comecei a ouvir. 12 anos. E o legal, e o que eu acho mais legal, e isso é mágico, assim, é que não tinha nenhum filha da mãe para me dizer que aquilo era brega ou era chique. Simplesmente era eu e a música sem um filtro. E eu amei. Eu amei a música. Eu amei as letras, eu amei tudo, eu amei a sonoridade, o jeito dos caras cantarem, entendeu? Então, aí comecei todo dia, eu descia, eu ouvia a coleção inteira seguidas vezes. Sem qualquer influência pro bem nem pro mal, porque também acontece da gente ter a nossa formação musical. Eu acho que é esse que é um grande problema, né, das pessoas na música, dos brasileiros mesmo, com a sua relação com a música. Porque tem um bando de imbecil aí ouvindo música que a rádio põe goela abaixo no cara, porque estão pagando.
tá? Porque estão pagando para tocar, né? Então, o sucesso do dia, leia-se, o que pagou mais no dia, entendeu? No meio disso tem as músicas que realmente acontecem organicamente. Tanto é que hoje, graças a Deus, tem uma rádio americana aqui que toca realmente o repertório de coisas de clássicos, de coisas de Uhum. flashback, de coisas atuais ou não, mas assim, sem essa coisa de comercial, né? E a minha crítica é nesse ponto, porque assim, olha só que prejuízo que nós estamos vivendo. Estão comprando a cultura nacional. Isso aqui é uma. Eu fui diretor da Secretaria de Cultura, uma época, Aqui em Americana. aqui americana, e uma das discussões que vinha à baila é assim: vai fazer um festival, vai fazer não sei seja lá o que lá, Uhum. vamos abrir para quais estilos tal. E a minha fala era a seguinte: eu falei assim, gente, que é Secretaria de Cultura, então nós temos que Fomentar. fomentar o enriquecimento da cultura, né? Ou seja, nós temos que auxiliar a manter viva a cultura em todos Aqui. os seus estilos. Então, na minha opinião, não precisa de força, não precisa de apoio de uma Secretaria de Cultura as músicas que estão tocando no rádio já todos os santos dias, entendeu? Então, aquele estilo que está tocando todo santo dia naquela rádio, que quem conhece sabe que é pago, sabe que é comercial, pô, esses já estão na cultura do povo. Você vai Sim. qualquer festa, qualquer lugar que você vai, o nego bota para tocar o que está tocando. O Uhum. que você deve, então, favorecer com a cultura, com uma secretaria, com um dinheiro, que seja lá o que for? Favorecer os estilos que estão fora da cultura atual vigente, né? E até os Você tem uma artistas que riqueza, estão olha, até aqui, né? artistas, você tem uma. Isso não é defender um lado ou não é, gente, é Uhum. defender a riqueza cultural. O Brasil é um dos países que tem a maior riqueza cultural do mundo. Talvez o que tenha mais riqueza cultural no mundo, de estilos de Diversidade. forró, de rock, de tudo que você puder imaginar. Só que pergunta para um jovem hoje aí de 20 anos o que ele ouviu aí os últimos 20 anos na rádio. Só ouviu um estilo musical, porque os outros não. E é isso que é o problema, é você ser influenciado comercialmente. É, porque você acaba indo que você vai numa festa, você vai ouvir o que tá tocando. E a música Sim. já tá tão em você, que você ligou o rádio, você decora. É, É tão ser rápido, né? influenciado comercialmente, ter É o tão interesse rápido. de se vender aquilo. Não, 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 não. Veja bem, eu não estou fazendo uma crítica ao estilo. Eu estou fazendo uma crítica à forma comercial de se botar esse estilo goela abaixo, porque tenho amigos e gente profissionalíssima trabalhando em todos os estilos que você puder imaginar. E hoje, para o cara sobreviver, ele tem que realmente produzir o que tá rolando por aí. Agora, nós estamos vivendo um momento onde talvez, pensando no futuro, vá haver um espaço maior, uma desconstrução dessa coisa de. Então, você sente isso? Eu sinto porque eu costumo sempre contar essa história toda vez que me perguntam, né, sobre a facilidade ou dificuldade de você ter uma carreira musical hoje. E eu digo que hoje a tendência é que nós venhamos a ter apenas artistas no máximo de médio porte. A não ser algum fenômeno ou outro que, por algum motivo, tal, tenha É uma tido um apoio, ou ascensão. tenha embarcado numa onda que está acontecendo, tal. E por que eu falo isso? Porque na época, nos anos, você não se lembra, né? Mas muita gente vai se lembrar. Anos 80, talvez até os anos 90, você tinha 4 canais de televisão que pegavam na sua TV, meu amigo. Uhum. Tinha Globo, tinha SBT, os SBT, outros já Band. chuviscavam. É. Começaram a chuviscar. Então era 2 pegava bem, os outros chuviscavam. Band Então e se Record, para 4. um. E o Poladian me contou essa história. O Poladian, que foi meu empresário. Ele falou assim: para você divulgar um artista era muito fácil. Você pegava um artista, você ligava para 2, 3 programas dos maiores canais de TV, você punha o artista lá, todo o Brasil estava vendo Vendo aquilo. um desses 4 canais. Estava focado, né? E a maioria tava em um ou Todo mundo outro estava ali. vendo aquilo ali. Hoje você tem, só na sua casa, você tem na TV paga, você tem centenas de canais, aí no YouTube você tem milhões de conteúdos, aí você tem milhões de conteúdo aqui, redes Milhões de- sociais, Aham. lá. Então a atenção do povo está completamente dispersa. Então você não consegue, é muito caro para você estar em todos os veículos de comunicação, para que todo mundo conheça você. Então hoje você Uhum. tem artistas de nicho. Né? O que você mais vê hoje por aí é blogueiros, essas coisas assim e tal, que o nego, porra, você viu aquele blogueiro ali? Olha lá, o cara tá ali e tal.
e o outro tá do lado dele e fala, quem que é esse cara? Nunca vi esse Exatamente, cara. Muito regional, né? Não é nem regional, é nicho, né? Por algum motivo, é um nichozinho que gosta daquele cara, que conhece, o outro gosta do outro e tal. Então você tem sempre médios ali, pequenos médios, né? Você não vai nunca mais, infelizmente ou felizmente, você nunca mais vai ter um Elvis, uma Madonna, um Michael Jackson, um megastar. Não porque não existe, porque existem músicos fantásticos hoje. Existe gente lançando trabalhos Muito fenomenais. pulverizado, você acha? Mas está totalmente. Não há mais a possibilidade de concentrar a atenção de um público. É. Antes, porra, eu lembro do Michael Jackson lançando Thriller no Fantástico. E hoje em dia, se passar no Fantástico, não é todo mundo mais que vê, né? 86. Eu lembro, cara, de dormir na cama da minha mãe de medo dos fantasmas do Thriller. Mas, assim, o Brasil inteiro estava assistindo o fantástico lançamento do Thriller do Michael Jackson. Black or White, aí, Madonna. Aí, então, assim, isso não vai nunca mais acontecer, porque a concentração da atenção está tudo muito disperso, né? Um tá vendo futebol, outro tá vendo não sei o quê. Hoje nem Olimpíada, nem Copa do Mundo, eu nem Vê sei. depois, né? A galera Eu falei, assiste pô, depois. que dia que vai ter jogo do Brasil? Que eu gosto de acompanhar umas coisas de esporte, né? Não sei, aí tem que procurar lá informação, tá tudo jogado. As televisões estão sofrendo demais, né? Eu também, eu acho isso também. Não sei se falta, não sei se é o faltar, mas é um novo momento mesmo. Sim. Da gente ter alguma coisa pra juntar tudo isso, eu Sim. acho. Porque acaba que cada hora você tem que ir buscando alguma coisa, você segue um canal em um lugar, você segue um podcast no outro, e acho que é difícil você. Que nem antes a gente sentava pra assistir televisão, você só sentava, passava um outro canal e deixava. Sim. Agora não, agora você abre o YouTube, por exemplo, tem uma cacetada de coisa, muito do seu universo, que você Exato, acaba exato. ficando muito naquilo, até por conta do próprio algoritmo. Até isso que você está falando eu acho que a melhor oportunidade que as pessoas têm hoje que vai investir nessa área enfim, de comunicação, de tudo isso, é o trabalho de curadoria. Porque hoje você tem produção de conteúdo todo o quintal, toda a sala de casa, o nego está produzindo conteúdo, né? Está produzindo vídeo, né? Está produzindo música, né? Então, assim, e quem vai realmente ter um valor e vai concentrar um pouco mais a atenção do público é um curador. Então, você ter aí uma forma de escolher o conteúdo que determinado público que é igual você vai gostar. Então, ele vai seguir você porque você faz essa curadoria, faz essa escolha de alguma coisa que é legal. Então, assim, isso em tudo, em todos os tipos de conteúdo, não só de música, mas todos os tipos de conteúdo. Esse trabalho de curadoria é o que tem acontecido e cada vez mais vai crescer. Mas não fugindo da pergunta que você fez lá atrás e respondendo, hoje, você acha que vai ter mais oportunidade para os artistas? Ou essa coisa da rádio paga comercialmente? Os players, os streamings, eles também têm um pouco dessa pegada da rádio, que assim, se você pagar, você consegue aparecer mais. Então, Sim. mesmo o patrocinado do YouTube Sim, e tal. tem. Então, acaba voltando um pouco para aquilo, É verdade né? que é uma utopia falar que vai morrer o interesse comercial. Nós vivemos num mundão que o dinheiro é o rei, né? Deus é o dinheiro, né? No mundo que a gente vive. Então, assim, quem tiver dinheiro vai conseguir, claro, e mais adiante, né? Mas eu digo, pelo menos hoje você tem um pouco mais diversidade. Você não tem tanto aquela concentração que você tinha, né? Então você tem as possibilidades. Tanto é que, surpreendentemente, eu estou até muito feliz com algumas bandas de rock voltando a aparecer no cenário mundial, né? Então, e isso é legal, porque isso traz, né, mais diversidade e tal. Então, eu acho que tem coisas boas para acontecerem. Nós não teremos grandes nomes de expressão assim, gigantesca, a não ser por um fenômenozinho ou outro, né? Uhum. Mas eu penso assim. Agora voltando, agora nem falar de você. Você falou da questão do Altas Horas, muito. Então, assim, a internet te ajudou muito também. Então, teve esse movimento orgânico aí que fez você chegar. Eu acho que um pouco por essa diferença. ser Acho que diferente. no momento, talvez até por você até comentou do lance de causar um pouco de estranheza, mas o que é isso? É isso. E depois que comprar. Porque, assim, a sonoridade é muito boa. Sim. Não é o que você falou, porque o Brega tinha uma coisa que era mais rústica, amadora, não sei. Sim. Mas você veio com um negócio Bem, digno e bom e bem elaborado. Então, acho que é por isso que também
ajudou a abrir as portas que abriu. Mas tem a questão dos clipes também, que eu acho que isso também ajudou. O fato de ser diferente, criativo. Você comenta que é um pouco da simplicidade no clipe, mas a gente vê que tem todo um trabalho ali de direção e tal. Então, assim, o que eu achei muito legal, que você acho que traz nessa sua essência aí, que você se manteve popular no background dos clipes. Então, de fato, vários clipes ali a gente vê e fala, é uma casa de americano isso aqui, não é? Eu acho que eu já passei aqui de carro. Então, assim, você tá naquele contexto das pessoas, então é natural, familiar, mas ao mesmo tempo com esse show. Porque você traz não é a música crua, aí tem toda essa ambientação. E aí a coisa aconteceu mesmo com Desapareça, Desapareça foi a grande explosão, né? que bombou. Que bombou. E aí, a partir Sem dessa, sombra de dúvidas, Desapareça foi que bombou. Mas depois a gente teve também Rosana, que também foi um clipe que foi muito bem. Aí, ó, que era a Desapareça música- aqui, ó. Desapareça, é isso aí. Isso aí é Aqui é casa de americano, não é? Luciano Fresarim. Ah lá. Essa bicicleta é uma Monarch anos 70, que o Pelé fez propaganda em 1971, essa bicicleta aí. Comprei usada para fazer o clipe. Falando em bicicleta, você também tem uma... É uma bicicleta ou uma moto aqui? Né? Vai aparecer no clipe. É uma bicicleta motorizada que eu construí, né? Que eu projetei e construí. E como que foi esse projeto aí? Porque geralmente os caras dos filmes antigos ali, Elvis, era sempre o carrão conversível, o Roberto Carlos era o Cadillac, e aí você me apareceu com uma bicicleta que você construiu. Cara, é engraçado. Essa bicicleta eu não construí pro Rodrigo José. Essa bicicleta eu construí para mim. Pra vida. Foi antes do Rodrigo José. Eu falei, porra, não tem grana para ter uma Harley Davidson, né? Então eu vou fazer uma bicicleta que pareça uma Harley Davidson motorizada e tal. E fiz. Então, a prova de que eu sou, né, a alma do próprio Rodrigo José, porque se encaixou tão bem que era como se o cara, né, o cara agora vai tomar banho, a mulher larga o cara, né, abandona o cara vai tomar banho e vai sair dar um rolê com a sua Harley Davidson de pobre. Que é mais popular do que, mais próximo do público do que isso? Que é mais próximo do brega do que isso, do brega e ao mesmo tempo do chique, né? Essa semana pus o anel que eu fiz nas redes sociais, bombou, a galera falou, pô, é chique, mas brega, mas sei o que tal. Mas você vai ver, é isso mesmo, é uma tênue fronteira entre o chique e o brega, né? O Elvis seria um artista brega, se fosse brasileiro, não tem a menor dúvida. É porque o artista ele tem que ser exagerado. Olha ela aí, aparecendo. Tudo que o Elvis cantava, se for traduzir, tudo muito brega. E aí as roupas dele sempre espalhafatosas, Exagerado. cheio de anel, cheio de pulseira. E tal. era muito ele, né? E era isso, e lá, respeitadíssimo, né? Entendeu? Isso que é legal. É isso que me deixa puto, né? Pra falar a minha palavra e tal, no Brasil, porque existe esse preconceito. Né? Um cara que faz um estilo muito parecido com o que eu faço lá fora, um Elvis, tudo bem, pelo amor de Deus, o Elvis é um cara que vê na hora certa, um cara lindo, um cara talentosíssimo, não existe comparação. Não estou fazendo comparação. Mas, assim, de estilo, muito parecido, mas lá o cara é chique, a música é chique. E até hoje a galera vai na casa dele. Que a gente é música brega. Então, assim, estilo, né? Não estou falando da personalidade do cara. Então, é isso que é um dos pontos, né? Lá americano ali. Ó, essa bike aí foi um sucesso gigantesco. O Danilo Gentili quis andar, a Fátima Bernardes. Você sai com ela aqui ainda? Como que ainda existe ela? Existe lá em casa. Isso aí não... Sabe que é uma coisa que eu ia te perguntar, e aí é mais curiosidade mesmo. Que momento que você é Rodrigo José? Que momento que você é o Rodrigo, ou já fundiu os dois e é tudo uma coisa só? Que sempre... Porque tem muita gente que se monta e fala, não, a partir de agora vou botar meu figurino, eu sou outra pessoa. Eu sempre fui os dois, essa é a grande verdade, né? Quem me conhece, o Will me conhece, jogar uma bola junto comigo, então... É que assim, quando a gente vai conversar numa coisa mais séria e tal, o cara fala, pô, os caras, você não é aquele bocozão ali, né? Porque né, tem alguma propriedade para falar e tal, porque ali parece que é um cara mais bocozão, mais roda. Olha lá. Mas, na verdade, é o que eu sou, né? E é o que todo mundo é. Ninguém é 100% a mesma coisa. Você tem um perfil que você é alegre no momento, mas no outro momento você está trabalhando, você está sério, né? Uma hora você está com a roupa que você quer estar, de camisa florida, não sei o quê, outra hora você tem que estar com a roupa mais, faz no escritório, um negócio assim e tal. Então, a vida de todos nós, eu acho que todos nós temos sempre essas personas, né?
Tem muita gente aí na noite que eu conheço aí, né? Os amigos aqui da sala que saem vestido de mulher aí na noite também, que é uns Eu achei que era só parecido. Eu até ia perguntar se era parente, mas não é. Ó, uma coisa que você fala que eu até marquei aspas aqui porque eu gostei. Histórias reais de amor são imperfeitas. E é sobre isso que eu canto. Beleza, aí eu te pergunto. Tem alguma história muito boa de uma música sua? Que marcou pra você, que foi... Diga já. Porque tem muita gente que canta, porque você falou assim, é muito a minha verdade, é muito eu. Tem muita gente que canta olhando pro mercado. Sim. O que o pessoal quer ouvir. Sim. Mas me parece, pelo que a gente conversou, que você canta muito mais do que você precisa ou deseja dizer. Na verdade, assim, um pouco dos dois, tá? Porque, assim, claro, tem história romântica que eu gravei pra minha esposa, pra minha namorada, né? Só que essas são romântico as mais... mesmo, então não menti. Eu Te Amo é uma música muito bonita. Tanto é bonita e uma excelente música que ela foi trilha sonora de filme nacional. Ela foi trilha sonora da minissérie do Miguel Falabella na Globo, A Avó e a Boi, que é uma minissérie. Chama Eu Te Amo. Né? Tem outra música, Volta Amor, que está pré-selecionada para uma novela. Né? Então, tive algumas músicas assim, que tiveram uma boa expressão. E são as mais sérias, as mais românticas mesmo. Mas, por outro lado, eu conto umas histórias, porque o Odair, o grande Odair, se tornou meu amigo. Ele me ensinou um pouco desse rock and roll, que é você contar as histórias. O Odair lançou um disco, assim, disco agora há pouco tempo, que eu vou até ousar dizer que eu acho que ele se inspirou um pouquinho em mim, porque, apesar dele ter feito Eu Vou Tirar Você Desse Lugar lá atrás, mas eu vim com uma onda de fazer umas músicas, retomar esses assuntos. Ele gravou um disco inteiro falando da vida no puteiro, né? O cara no puteiro, né? O disco inteiro dele, né? Então, pelo menos uma musiquinha ou outra lá, pelo amor de Deus, aí desculpa, mas já estamos muito sintonizados. Talvez não seja nada disso, mas nós estamos muito sintonizados. Sinergia, é coisa da conversa, sai. Mas o Odair me ensinou um negócio que, assim, tem temas maravilhosos para você contar. Então, uma música que eu compus, que foi uma música que mais me emocionou num palco, foi uma música minha chamada Filmes de Amor. É a história da namorada que abandona o cara para fazer filme pornográfico. Essa história não é real. Não é real. Tá. Não teria o menor problema se for. Não, tem uma outra história que é de um irmão meu, que depois eu vou contar. Tá bom. Mas essa daí é a história da mulher que abandonou fazer filme pornográfico. E eu falo que eu me emocionei muito porque, assim, foi a primeira música que eu cantei num show em São Paulo, quando estava, né, acontecendo tudo. E eu cantando num show em São Paulo e o povo todo cantando a minha música comigo, sabe? E aí eu chorei. E a sua música? E aí foi um momento assim de puta, sabe aquela sensação, deu certo, sabe aquela coisa assim? E essa história, e essa música, falando de história, né? Essa música, o clipe dela, eu acabei convidando a minha esposa para fazer o papel da mulher que largou para fazer filme pornográfico. Pô, fizemos um puta no roteiro e tal, botamos ela numa limusine no final, que ela ficou rica, né, fazendo filme pornográfico e tal. Então tem uma história boa. Eu falando a outra história que o meu irmão viveu, ele... Tá entregando o irmão. Tá. Essa música chama Rose Toda Noite Choro Sem Você. Meu irmão trabalhava em São Paulo, né, e trabalhava na pista da TAM, aviação, mas cuidava de trator que puxava os aviões, salário, assim, chegava no final do mês, tinha acabado o salário. Eles pegavam um carrinho lá, de um amigo dele lá, punham um trocadinho no computador, ia no puteiro às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, esperar as putaiadas sair do trabalho, para dar carona para elas, para levar elas embora. E aí, numa dessas histórias, os bichos se apaixonaram por umas lá e começaram a namorar com as minas. E aí eu gravei a música, buscar o amor depois 5 da manhã, eu me pego aqui a te esperar, bem em frente ao seu trabalho, amor, na boate Lua e Flor. Foi lá dentro que eu te conheci, dançando toda nua, eu paguei pra ter o teu amor e perder meu coração. Ai, 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 Rose, toda noite choro sem você. Que a mulher vai trabalhar à noite e o cara fica em casa. Depois volta. E vai lá buscar bonitão, cedinho. Meu irmão ia buscar a namorada lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, saindo do trampo lá. E todos os clipes eu vi que você também envolve conhecida. Essa é a pegada. Que você já falou que... Porque não tem dinheiro pra pagar. É isso que eu ia perguntar. Se era um carinho a mais com os próximos, porque daqui a pouco o Yuri vai estar no próximo, já tô devendo. Vai estar. E o Yuri é caro, hein? Tá cobrando. Tá caro pra daqui.
A gente, na verdade, é um pouco claro, um pouco de restrição orçamentária ou de pão-durismo, mas também é muito de fazer com a galera, né? Eu tava no Danilo Gentili, eu contei a história e rolou de rir. Eu falei, pô, eu vou fazer um clipe do puteiro e tal, e vai fazer encenar de putaiada, vai ser todas cunhadas minha sogra. A sogra A sogra também. topou e fez. Topou e fez. Na música minha, putz, como que é o nome da música? Meu Deus do céu. Eu vou lembrar o nome, dos últimos que a gente gravou. Minha sogra na esquina fazendo ponto, a minha mulher, as minhas cunhadas, as amigas, tudo ali. E sensacional, tá? Então a Então, gente. a gincana pra quem tá em casa agora é depois descobrir quem que é quem no clipe. Assistir o clipe, depois bota nos comentários dos vídeos dele lá quem que é a sogra. Acha a sogra no vídeo e fala do frame e tal. Depois eu fiz um clipe com a minha sogra de novo, da música minha, que também é uma história sensacional, do cara que namora a mulher mais velha, né? Então. Como que eu tô com a memória ruim. Eu já sei, Gata, eu já sei a sua idade, é o nome da música. O cara namora a mulher mais velha. Então eu fiz esse clipe num Mercedes conversível bem velho, branquinho, pela Avenida Brasil, com a minha sogra do lado só. Vinda Brasil Americana. Bombonzinho na boca, tal, não sei o quê. E no final do clipe, sempre eu me ferro no final do clipe, né? Porque no final do clipe, ela, minha namorada, mais velha, minha sogra, estava se descontracionando, ela me deixa em casa, eu deito tudo apaixonado, eu acordo com dor na cabeça, assim, de chifre, assim. Esquisito. Corta a cena, ela tá pegando um outro rapaz na casa dele à noite. E aí o clipe termina com ela parando na frente da casa de swing ainda. Pegou o cara pra levar na casa de swing. É bem louca, velho. Qual que é o nome do clipe? Ah, meu Deus. Gata, eu já sei a sua idade. Gato, assistam, aproveitem e marca lá. Tava assistindo Fontase e vi aqui. Cara, é muito louco você colocar a sogra no meio. O mais louco ainda é ela topar essa loucura. Agora, de show, o que a gente tem que você já passou de show? Porque, beleza, o clipe você tá lá, você pode fazer, voltar e fazer de novo e tal. Mas show a gente sabe que às vezes se mete uma ou outra, que não sabe o que vai rolar, como que é. Teve algum show que não foi o que você esperava, ou foi até mais do que você esperava, sei lá, alguma cilada, Bino? Tanta história, de pensar alguma coisa. A gente viveu uns perrengues pesados, assim, de show, de coisa, de acidentes, de coisas pesadas, assim, né? De chegar em cima da hora. Mas, assim, eu me lembro que esse show aí que eu lembro de São Paulo, que a galera cantando, assim, é um show que me vem muito à mente. Tinha um show no Teatro Bradesco, em São Paulo, no Bourbon lá, que foi um show bem grande. Assim, foi um show muito complicado de segurar o nervosismo, a emoção, porque tava na plateia os maiores figurões de TV e da música, de gravadoras e coisas assim, né? Então era um teste de ferro, assim. Agora, história engraçada não tá me vindo à mente, cara. Só me perdão, não tá me vindo à mente uma história engraçada realmente pra gente contar aqui. Mas eu vi que o seu DVD foi gravado em São João da Boa Vista, né? Aquele Boa teatro é Vista. maravilhoso, já apresentei lá também. Teatro maravilhoso. Lindo, cara. E até vocês vão me perdoar, parece que pô, o cara só fala de puteiro, só fala de coisas aqui e tal. Você tá se entregando, a sua esposa tá assistindo. Não, mas por incrível que Cuidado. pareça, eu nunca fui um frequentador. Eu nunca fui um grande frequentador. Elas iam na sua Falar que eu casa, nunca a gente fui, entendeu eu também. fui, mas nunca fui um grande frequentador. Já temos Mas o clickbait. Mas o que é a grande material de trabalho do Brega Olha lá. são esse São João da Boa DVD. Uma baita produção com 20 câmeras de cinema. 20 câmeras de cinema. Tá vendo? De brega não tem nada, né? Mega produção. E esse tema de histórias de amor, tragédias, de traição, de separação, solidão, relacionamentos complicados, tal, isso é ouro. Isso é ouro, porque tem tanta história. Agora eu gravei e vou produzir uma outra versão, motorista de aplicativo. Eu vou motorista de aplicativo. Deve ouvir história pra caramba. Cara, sério, cheio de juízo, mas não dá. Ele pega a moça seminua na rua, adivinha, né? A moça biquininho na rua, né? de lingerie. Tá. O que a moça é? Não sei, né? Aí o cara pega a moça toda carinhosa, beija o cara no rosto, a sua moça. Tá...
E aí começa a seduzir o cara na viagem e, puta, mora longe pra cacete. O cara vê no aplicativo, nossa, longe pra cacete. Ele pensa em desistir, mas a moça dá aquela piscadinha pra ele, começa a seduzir, o cara leva a mulher pra longe e tal. E no final a moça quer pagar com o cheque A, né? Que um amigo meu me ensinou, que trabalhava no táxi. A moça falou, vou pagar com cheque A. É checa, né? E aí Eles chamam de xerecard agora, você viu essa? Xerecard. Tem essa também. E essa música agora essa música tá bombando aí né, tocando demais aí ali na rua de casa ali Você botou dando 50. Botou as caixas pra era fora. o dobro do sucesso, entendeu? Tô dando só 50. Não, porque tem o lance de você ser engenheiro, e como que você contabilizava os shows que você comentou com a gente quando você ia em algum programa de televisão? Na verdade assim, é um trabalho psicológico, né? Que é mais lógico a do a que... estreia da banda, a banda tava se ensaiando para começar a fazer shows. O Rodrigo José foi tão... Coisa aconteceu rápido quando eu lancei o trabalho. A gente tava ensaiando para fazer shows, veio o convite da Altas Horas. Então a estreia da banda foi no programa Altas Horas. Nunca tinha tocado a banda. Só tinha ensaiado antes. Só tinha ensaiado. E a gente tocou ali no Altas Horas. E eu fiz o... E aí pra Altas Horas eu falei, puta, né, se eu for mal... Porque é ao vivo, né? Ao vivo com banda e cantando ao vivo. Pô, se eu for mal nesse programa, eu vou ter ido mal em 100% dos programas grandes que eu fui. Aí quando eu fui no segundo programa, eu falei, pô, agora já 50%. Se eu for mal nesse, o outro fui bem, então 50%. Aí foi, quanto mais programas eu ia, caiu. Então hoje, se eu for mal num programa, não é problema nenhum, porque tem vários bons que eu passei, né? Então já não fico mais nervoso. E agora é o seguinte, o que vem por aí? Tem gravação essa do motorista de aplicativo que você falou? Como é que é isso? Vai sair? Tem já data? Como que é? A gente já lançou o motorista de aplicativo na versão acústica, né? Agora, no final do ano, a gente lançou o DVD Rodrigo José acústico. Tá, isso eu vi. Um cenário meio parecido até com Elvis 68, né? Eu ia até perguntar. E, na verdade, foi uma escolha... Aquela coisa mais do ringue, né? Mas olha só, como nada é por acaso. A escolha do cenário tipo Elvis 68 foi primeiro. Nós estávamos em plena pandemia na gravação. Então eu não poderia encher de público. Eu tinha que ter público restrito. Só que eu não queria parecer que estava fazendo show por meia dúzia de pessoas. Então o que eu fiz? Vou fazer um palco centralizado, vou escurecer a luz a partir da segunda fileira. Da segunda? Segunda fileira, escureci tudo. A multidão tava lá na penumbra. A multidão tava lá. E aí, o pessoal chegou tudo com exame e tal, não sei o quê, e a gente pôde tirar a máscara da galera, porque é outra coisa que eu não queria. Datar o show, né? Porque hoje você ia estar assistindo o show, todo mundo de máscara. Então, fizemos exame, todo mundo fez, então foi mais controlável. Então, hoje você assiste o DVD, você acha que tinha põe aí, você acha que tinha bastante gente assistindo, mas tinha só 2 fileiras, né, assistindo, porque teve que ser controlado. Mas, enfim, eu lancei a motorista de aplicativo agora no acústico, Rodrigo José. Só que ela carece de uma produção de estúdio pra gente lançar. E quem sabe o videoclipe. Uhum. Quem sabe o videoclipe, né? Mas já tem ideia pro videoclipe? Porque você roteiriza as coisas tudo, pô. Você faz tudo, Rodrigo. Não, deixa eu fazer Como que é isso? Deixa eu fazer o Zigan, nos clipes sempre me ajudava também no roteiro, né? Tinha ideias maravilhosas. A gente dividia a direção, era um trabalho feito a 4 mãos. Né? E outros clipes eu fiz o roteiro, tal, né? Esse modelo de aplicativo eu já fiz o roteiro, tá pronto já, o roteiro todo, e agora preciso rodar, né? E essa veia ator que você tem aí, você se descobriu fazendo também, foi tudo muito do it yourself aí. Ator ruim, né? Parou. Você sabe que o clipe Desapareça foi eu fiz uma cena que eu ganhei muita gente, aquela cena que eu fecho o portãozinho, viro e dou aquele sorriso pra câmera e entro, né? E, cara, eu fui convidado a fazer Malhação, bicho. Por causa disso aí. Me chamaram na Globo, sentaram. Não sei se você tá falando sério, Tô falando sério. Recebi telefonema, vem aqui, o diretor da Malhação, seu fã, tal, não sei o quê, quer que você faça um papel na Malhação. Pô, vamos lá. Chegou, sentamos lá, pô, e aí, pô, você fazer Malhação, um papel, não sei o quê, papapá. Aí eu falei puxa vida, mas veja bem, eu respeito demais a carreira, a profissão de ator. Né? É que nem o cara que quer, eu quero ser cantor, e sobe no palco dia seguinte, porra, vai estudar. Ou o fotógrafo primeiro, que compra a máquina fotográfica e fala, virei fotógrafo. Vocês vivem isso, o cara quer entrar, já sentar na janelinha.
E eu falei, pô, mas eu não estudei, eu preciso estudar, eu tenho muito respeito. Tá? Até a preparadora do elenco lá aplaudiu, né? E depois eu falei assim, mas como que vai ser? Não, você vai ter que deixar a música por um tempo, você vai morar no Rio de Janeiro e tal, e Ah, vai ter que veio. deixar um pouco. Aí eu falei assim, querido, não vou. Você tá Vocês só brincando. estão me chamando aqui hoje por causa da música. O que eu consegui com a música, eu não posso deixar de lado, apostar numa nova coisa. Até porque eu também tinha já feito uma análise, o Lucas Luco, que tinha feito. Foi aquele Ele daquela fez Malhação, época, fez. Eu acho que ele foi uma grande cagada na carreira dele, porque ele tinha um lance meio de sex appeal, cara, bonitão e tal. E lá ele fez um papel de um cara, puta, um cara bocozão, sabe? Ele perdeu muito do sex appeal. Tanto é que a carreira dele nunca mais atingiu a estatura que tinha antes, né? Então, assim, eu também. Mas, assim, Tem nada, nada, a mais que televisão. tudo era uma questão de aposta. Então, eu falei não. Eu falei não para um papel. Mais um ato de coragem, né? Porque se você Mais um tivesse ato ido de no mercado. É, rebeldia vai no do mercado, Rodrigo você tinha Roqueiro. ido e Tinha. boa. Não. Teve muita gente que falou: você tá idiota. Por que você fez isso? Eu falei: eu fiz porque é o que eu senti e não me arrependo. É muito legal esse lance da sua verdade. Isso é o que te trouxe até aqui, claro. Sim. Mas acho que é legal você manter essa essência. Sim. Acho que tem gente que se perde no caminho, né? Vai indo e. Eu que nem eu falei para você, eu não sei se a sorte ou azar não ter acontecido nada comigo com 20 anos de idade. E com 20 anos de idade, você não tem uma formação de saber o que você quer, de personalidade. Você se vende para qualquer situação. Né, então, assim, eu posso ter cometido erros em escolhas, tal, mas hoje eu faço escolha com o meu juiz e a minha consciência. Né? Então, eu sei o que eu escolho. Hoje dificilmente eu trocaria o convívio com a minha família até por uma explosão na carreira musical. É porque acho que hoje você também consegue conciliar bem isso. Não sei como é que é a questão Sim, da agenda, mas acho que. hoje eu concilio bem isso e conheço, sou amigo pessoal de gente que já me contaram histórias e conheço história de grandes mega stars, de Michael, de Amy Winehouse, de Elvis, que morreram por droga, por abuso em medicamentos e tal, justamente na preparação para a tour. Todos eles odiavam a turnês. Porque a turnê, que as pessoas não imaginam, quem não é da área, a turnê suga a alma do cara. Você imagina você ficar ali em turnês longas, aí você fica aí mais de mês Fora de sem casa. voltar para casa, sem ver sua família, com o bolso cheio de dinheiro, mas sem condição de estar no lugar que você queria estar, né? Com as pessoas que você queria estar. Você tem que estar todo momento sorrindo, todo momento lá fazendo, né? Às vezes está de saco cheio, mas você tem que fazer o papel de simpático, você tem que ser simpático. As pessoas não sabem entender se você está num momento bom, um momento ruim. Você tem que estar sempre sorrindo. Sempre, né? Então é uma exigência muito grande. As pessoas realmente não. Tem gente que vai falar: que idiota que esse cara tá falando, tal. Eu troco isso aí por um dinheiro. Mas acho que é só até lá, Mas tá eu lá, não né? vendo a minha vida por dinheiro. Eu acho que a coisa mais rara que eu tenho, todos os dias que eu olho, cara, eu até fico emocionado, porque a coisa mais rara que todos nós temos, se vocês têm filho, a coisa mais rara que existe é ver o seu filho todos os dias. Isso é uma coisa que nunca mais você vai ver. Ele cresce muito rápido. Quem tem criança em casa sabe, né? Que E você não vai ver mais. Você pode perder o seu tempo vendo redes sociais, vendo um monte de merda que você vai ter todo dia aquela merda. Você trocar isso por, às vezes, ver o seu filho, brincar com o seu filho, viver aquele momento assim, isso é de uma raridade, é de uma magia absurda, entendeu? Então, eu não troco. Hoje eu não trocaria. Hoje, se tivesse uma proposta, uma coisa para uma grande explosão musical, não sei o que e tal, eu não ia encarar. Hoje eu sou meio artista meio do underground, não do underground literalmente, mas eu sou um cara que sabe de nível equilibrar, médio, eu acho. né? Eu tenho os meus shows, tenho as minhas coisas e tal, tenho o suficiente para viver. Nunca fui refém da grana, nunca quis ostentar, eu sou o cara simples mesmo. Claro, todo mundo gosta de fazer uma viagem, fazer uma coisa assim, mas nunca viajei de classe executiva, mesmo podendo, nunca fui, porque não acho que é uma frescura, acho que é uma bobagem. Você pode achar diferente, mas eu... Mas uma curiosidade agora. Você sempre conseguiu se manter com a música desde aquela época
que você fazia o Elvis lá com os meninos? Ou não? Você tinha que ter, tipo, 2, 3 trabalhos? Porque isso é uma coisa O que Elvis acontece com eu muita... tinha carreira de engenheiro junto, em paralelo. E conseguia conciliar. Conseguia se conciliar, né? Chegamos a ter, na época, 16 shows de Elvis por mês. E conseguia conciliar pelo menos um pouco com a carreira de engenharia. Mas, assim, já vivia, né, com a música e tal. Mas hoje é diferente. Hoje eu consigo fazer muito menos shows e ter, enfim, como viver, como até, enfim, fazer outros trabalhos, outras coisas que eu gosto, entendeu? Então, basicamente assim. Mas eu gosto de ter esse controle, né? É complicado quem teve oportunidade, mas que estou sendo redundante também, que esse assunto que nós estamos falando, que falamos de vários megastars, o filme do Elvis agora relatou o relacionamento dele com o empresário, né? Que escravizou o Elvis, né? E matou o Elvis no final por conta de ter escolhido sempre os caminhos que o Elvis não queria. O Elvis queria fazer um monte de coisa maravilhosa, que hoje ele seria muito maior, muito mais respeitado. O empresário boicotou todas as coisas top que ele ia fazer. E o lance do Elvis, muito gospel também, né? Porque tinha esse lance muito do Elvis. Contra gosto do empresário. Tudo é contra gosto do empresário. Tem umas passagens maravilhosas no filme, assim, do especial de 68, que o Elvis bateu de frente com o empresário e fez puro rock and roll, relembrando os momentos dele. E o empresário queria que ele cantasse musiquinha de Natal. Então você só vai cantar música do Natal, esse especial. Umas coisas assim. Elvis teve convite para fazer Nasce uma Estrela, que acho que é o nome em português, que foi agora gravado a versão nova com a Lady Gaga. Com a Lady Gaga. O Elvis foi convidado nos anos 70 a fazer com a Barbra Streisand. O original foi a Barbra Streisand e foi um outro ator. O Elvis era para ter feito com a Barbra Streisand. Mas o empresário falou assim, não, o Elvis é a única estrela, não pode ter uma outra estrela no filme, ele é a única. Tal, e negou. Então, coisas assim dele fazer, o Elvis fazer a mixagem de Suspicious Minds no estúdio com a galera, dando mais pegada no som. A hora que ele saiu de carro e, né, não sei mais quando saiu a música na rádio, o empresário tinha ferrado com a mixagem, né? Tinha ficado farofa pra caramba a mixagem. Né? Então, umas coisas assim que escolhas de música para filmes. Ah, você não vai lançar essa... Não, canta aí. Ronald McDonald, had a farm. Mas você não vai lançar essa merda, né? É só para gravar o filme. Não. No dia seguinte tava nas rádios tocando. Sabe? Acaba que perde bastante do controle. Porque assim, o empresário que é honesto e justo, eu acho que abre porta, acho que serve como um mentor, né? É uma relação sadia, profissional, com o empresário, com quem quer que você venha se relacionar. É sempre uma relação sadia. Agora, uma relação de extorsão, uma relação de domínio, vai ser sempre ruim, né? E acho que hoje você é seu empresário, como é que tá? Você tem um empresário com você. Hoje eu tenho, na verdade... Uma equipe aí. Eu tenho a equipe que não é mais o Avancini, né? Não é mais o Avancini. Eu tenho que até agradecer, eu tive como... depois do Avancini, que era eu mesmo, o Beto Romero fez um excelente trabalho com a gente, que é meu amigo de Americana, né, meu irmão. A galera de Americana, na sua história, foi meu empresário. Forte. Depois o Poladian, né, veio como empresário. Né, depois a gente teve um galera que ajudou mais no comercial, uma coisa assim e tal. Então hoje a gente ainda segue assim, tem o cara que é o empresário, mas é contratado meu, né? Show. E agora, as agendas voltando, tudo certo? Temos vários shows aí, muitos shows em São Paulo, fora, né? Mas a gente tá para produzir alguma coisa também aqui, Americana, voltar a fazer. A gente fez aqui umas 4 vezes o teatro também. Bom, primeira coisa, super convidado para estar aqui com a gente. Então, dia que você quiser fazer qualquer coisa, live, se você quiser chamar uma galera para vir ver ensaio aberto, eu não sei como que funciona isso, você traz a galera da Big Bang Chique 10, traz a galera para cá. Tá mais do que convidado, porque a gente tá muito feliz que você tá aqui. Obrigado. E eu acho que o que a gente quer servir aqui é isso, é ser vitrine. A gente pensou com muito carinho nessa escolha para ser alguém que despontou de Americana e que leva esse nome, porque eu vi que em vários lugares que você fez questão de falar, eu estou lá de Americana, porque lá em Americana a música americana era muito forte, então é muito legal que você carregue isso com você. Então a nossa ideia aqui é justamente tentar ser essa vitrine pra galera daqui. E quem sabe outros Rodrigo José venham aqui com a gente e que você também nos acompanhe, porque estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço. Parceiraço, começamos com o pé direito. São aí amigos, né? Pessoal que já conheço aqui
das produções de vídeos, né, de Americana, que tenho muito orgulho de sempre ter tido um bom relacionamento com essa galera. É uma das coisas que eu mais zelei por fazer, sempre deixar portas abertas por onde eu passei. E parabenizo muito vocês aí pela iniciativa, né? E torço demais. E vou ajudar a divulgar, sim, o trabalho de vocês. Vamos com tudo. Quem sabe daqui a um ano você volta pra gente fazer um resumão de como foi o nosso ano e você contar o seu. E a gente voltar junto aqui. Então assim a gente encerra o nosso primeiro episódio do Foncast. A gente tá muito feliz. O Rodrigo foi super parceiro de estar aqui com a gente. E ó, se você quiser ser um apoiador da gente, é só entrar em contato no nosso Instagram. Então tá lá o Estúdio do Fontaz, tá? Vem aqui conhecer a nossa estrutura. Então se você tem uma empresa, quer fazer uma live, quer fazer um treinamento, quer gravar curso, se você quer aprender um instrumento, mas ainda não tem um professor, ainda está começando muito, pode usar as nossas salas ali, que vocês podem ter aulas online, aulas presenciais. A gente também conta com uma lojinha de música aqui, uma mini loja de música aqui, com os instrumentos mais do dia a dia. Então, se vocês precisarem, venham para cá também, para vocês comprarem seus primeiros instrumentos. A ideia é que ao longo do tempo a gente também tem instrumentos usados para promover justamente essa troca. A gente sabe que quem está começando às vezes é mais difícil. Tem essa opção também. A gente vai ter um super café aqui também e a nossa ideia é que ao longo aí dos meses a gente tenha uma estrutura para que a galera promova esse networking musical e fomentar essa cultura que a gente conversou, que é muito importante. Então a galera do teatro, da música, da dança, vem pra cá, se reúne e faz a coisa acontecer, porque o pessoal no teatro às vezes precisa de um músico, o pessoal da música às vezes precisa de um dançarino. Então a ideia aqui do Estúdio Fontaz é juntar tudo isso com muita música, café e muito conteúdo. Se você que é uma empresa, um comerciante quiser, ou uma marca quiser apoiar a gente, é só você entrar em contato. Tem aqui vários anunciantes aparecendo, teve uns anunciantes que apareceram aqui na nossa tela ao longo da programação. Então a gente conta com vocês e espera vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado e esse foi o primeiro episódio. Valeu! Valeu, Rodrigueira! Tamo junto.